Olá, amigos. Mais histórias para contar? Sim. Deixa eu tirar o óculos que eu vou tentar não ler nada para vocês. Porque eu não gosto, eu gosto de contar. E eu sempre pesquiso o que eu vou contar nos meus vídeos de histórias e de reflexões. Eu pesquiso e acho. É interessante, quando eu comecei a fazer esses vídeos, não tinha muita pretensão não, mas hoje eu tenho. Eu tenho 4 netos. Eu não sei a que altura da vida deles eles vão ver meus vídeos. Então, eu tenho interesse, sim, de trazer uma mensagem boa, histórias boas e inéditas, como a de hoje, que eu vou contar. Uma história inédita. Mas para eu chegar nessa história antes, eu quero comentar uma coisa. Existe uma frase rotariana que diz o seguinte: se você não nasceu para servir, você não serve para viver. Só que pelo conhecimento que eu tenho, pelos estudos que eu tenho, eu mudaria essa frase. Se você não nasceu para servir, ainda não aprendeu a viver. Então vamos aprender. Vamos aprender muito. Essa história que eu vou contar agora para vocês não está nos evangelhos de Jesus. Está à margem dos evangelhos. Quem nos conta é Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, Humberto de Campos nos conta histórias que estão à margem de todo o evangelho de Jesus. Não só ao evangelho, mas a muitas situações. São histórias que estão à margem de fatos que ele conta. As crônicas dele são maravilhosas. E as histórias mais ainda. Então, eu indico, sim, Humberto de Campos, para todos lerem. Eu vou contar essa história para vocês verem que vocês não leram em lugar nenhum, a não ser que tenham lido Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, conta-nos Humberto de Campos que certo dia, no templo de Jerusalém, adentra-se ao templo uma mulher linda, com cabelos negros que cobriam os ombros, todos anelados, com uma vestimenta de seda muito bonita, muito delicada, que mostrava a sua estirpe social. Os seus adereços de ouro e prata chamavam a atenção. Além da sua beleza, de uma pele linda, uns olhos brilhantes, e o seu modo de andar altivo e sereno, por entre os homens que estavam ali negociando, falando alto, e ela passou tranquilamente por estes homens. Aí, dando alguns passos, assim, adentro do templo, pelos corredores do templo, que é onde todos se encontravam para fazer negócios, se encontrarem socialmente, coisas assim. Devia ser o shopping de hoje, né? Ou mais ou menos parecido com os shoppings de hoje. Aí ela repara num homem empoeirado, sentado no chão. Ela notou que era um viajante porque os seus pés estavam empoeirados. A sua vestimenta, num tom bege meio amarelado, notava-se que ele tinha pego muita poeira.
E ela ficou observando aquele homem sentado lá quieto no canto. E ela se aproxima dele. Alguma coisa atraiu ela para esse homem. Ela nem saberia explicar, mas ela foi até ele. Quando ela chegou perto dele, se apresentou e o homem levantou os olhos. Quando ela olha aqueles olhos cor de mel, brilhantes, olhando para ela, ela sentiu uma emoção que ela nunca havia sentido na vida dela. Aí ela se dirige a ele, dizendo: estou vendo que o senhor não é daqui. Pelos teus trajes, pelo teu corte de cabelos, o senhor é um nazareno. A tua barba também, dividida como está, é a característica dos nazarenos. Então, nazareno, muito perto daqui eu tenho um palácio muito disputado para ser conhecido. Muitos homens, viajantes, disputam para vir ao meu palácio e serem convidados. E eu estou te convidando para vir para o meu palacete. Lá você tomará banho, as minhas escravas te passarão óleo na tua pele para que você se renove, para que você recupere as tuas forças perdidas nessa viagem impoerenta que você fez. Esses óleos serão passados em você com toda a delicadeza das minhas servas. As minhas escravas irão te tratar como um rei. E o homem continuou olhando para ela. E ela pediu uma resposta. E ele respondeu para ela: hoje não. E ficou em silêncio, baixou a cabeça e ficou em silêncio. Ela, muito chateada, porque era uma mulher exuberante, disputadíssima pelos homens da época de então, em Jerusalém, ela ficou muito ofendida, muito magoada, muito chateada e saiu apressadamente do templo e foi embora. Passaram-se 2 anos. E certa feita esse nazareno parou numa aldeia para beber água e se alimentar junto com seus companheiros. E ele estava junto ao poço, tirando a água para se refrescar, quando uma mulher chega perto dele e fala ao seu ouvido. Neste momento, ele está com as mãos postas em cima de um paralítico. Ele se vira para a mulher e fala: aguarde, eu vou com você. Ele deixa o paralítico ali e segue a mulher. Aí ela vai andando, aí de repente eles estão numa escarpa e vão descendo aquelas rochas feitas degraus e ela aponta uma gruta bem abaixo e fala: é ali. E ele vai descendo aquelas pedras da escarpa, né, que ele está, e ele vai descendo. Quando ele chega na gruta, ele entra, abre e fecha os olhos várias vezes para se acostumar com a escuridão e vislumbrar o que tem na gruta. Aí a mulher chama ele. E ele segue ela. Aí eles descem mais alguns degraus de pedra e chegam num lugar que era como se fosse escavado na pedra um túmulo. Aí ele se ajoelha perante aquilo e começa a mexer. Aí os tecidos, ele pega os tecidos e eles começam a se desmanchar na mão dele. E um cheiro fétido
um mau cheiro horrível começa a subir do meio daqueles panos esfarrapados que estão ali. E ele começa a tatear até encontrar um rosto. Aí ele encontra um rosto e sente os cabelos e ele vê que é uma mulher. Ele coloca os dedos nos cabelos e ele percebe que os cabelos estão saindo nas suas mãos conforme o toque. Aí ele vai seguindo a face até chegar aos olhos, circunda os olhos e os olhos se abrem e olham para ele brilhantes. Brilhantes, um olhar brilhante, muito brilhante, de quem está muito doente. Aí é uma mulher e ela fala: há 2 anos eu te convidei para entrar no meu palacete e usufruir de tudo que eu tinha. Do alimento bom, da boa companhia, do conforto, e você não quis. E hoje eu apodrecendo, você está aqui, ele tocando ela ainda, ela fala: para de me tocar. Eu estou com lepra. E ele continua a tocar. E ela começa a chorar. Ela falou: por quê? Você não atendeu aos meus pedidos como anfitriã, você não quis ir para minha casa. Aí ele responde para ela: porque não era o momento. Você não estava preparada para o meu amor. Aí ele abraça ela com muito carinho e sente o último tremor do corpo dela, saindo o espírito, galgando o plano espiritual com leveza e sendo recebida por amigos celestes. É uma história muito emocionante. Eu tenho um problema sério de contar histórias, porque eu demoro muito, sabe por quê? Porque conforme eu vou contando, eu vou visualizando a história e eu enxergo ela como se eu estivesse assistindo um filme, como se eu estivesse a poucos passos da cena que está acontecendo. Entenderam o porquê da frase que eu iniciei esse vídeo? Nós ainda estamos aprendendo a valorizar o amor de Jesus. Esse amor tão grande que ele dedicou a todos nós. E que Paulo, o apóstolo, tanto falou para todos nós. Nos evangelhos em que Paulo comenta a vida de Jesus, são para mim as passagens mais lindas. E Paulo, hoje nós estávamos falando sobre ele, na sua primeira epístola da carta aos Coríntios, que todo mundo conhece como o amor é. O amor, quer ver? Eu tenho aqui do meu lado aqui, para ler para vocês as características do amor. Vamos ver se eu acho fácil. Achei.